Capítulo 201 Monitoramento. Segurando o diário na mão, Lucien estava um pouco perdido em seus próprios pensamentos. Se alguém estivesse interessado no jovem feiticeiro que não tinha nível arcano, e assim decidisse investigá-lo no departamento administrativo do feiticeiro, a pessoa descobriria que o jovem feiticeiro vinha do continente e compartilhava o mesmo nome com o grande músico de Alto. Seria ainda pior se alguém em Aline já tivesse visto Lucien em Alto antes. E se ele fosse reconhecido por alguém da mão da palidez, definitivamente seria um grande problema para ele. Por causa do que aconteceu em Djibouti, Lucien temia que muitas pessoas o conectassem diretamente ao professor. Pensando nisso, Lucien começou a se sentir inseguro. Ele estava arrependido de ter usado descuidadamente seu nome verdadeiro quando submeteu o artigo, pois nunca esperava que seu primeiro artigo fosse citado por um grande arcanista e, assim, ganhasse tanta atenção desnecessária. Agora, ele sentiu que estava sob um holofote gigante. Ele sabia que estava sendo excessivamente relaxado e descuidado desde que chegou ali. Mais uma vez, ele tirou uma lição importante disso. Em alguns segundos, muitos pensamentos passaram pela mente de Lucien. Ei! Rock cutucou Lucien levemente. Você está muito animado? O último feiticeiro de nível júnior cujo artigo foi citado por um grande arcanista foi Ulisses quando ele tinha cerca de 20 anos. Embora o artigo de Felipe sobre a relação entre a memória celular e os feitiços de poder divino de cura tenha ganhado o prêmio Immortal Throne, criado em conjunto pela Colette Royal Magic Academy e pela Angolf Palenese após o Omicron Prize, naquela época ele já era um arcanista de nível 2, terceiro círculo feiticeiro. Como um feiticeiro sem nível arcano, a conquista de Lucien foi definitivamente muito impressionante. Ah! Um pouco. Lucien forçou um sorriso em seu rosto. Muito surpreendente. Então, Lucien leu apressadamente o papel de Lord of Storm, e ficou profundamente chocado com a grande inteligência do grande arcanista. Resumindo todos os experimentos e estatísticas, podemos concluir que as ondas eletromagnéticas podem com certeza ser usadas na busca e localização, e são muito mais rápidas do que as ondas sonoras de alta frequência. No entanto, como o feedback não é claro o suficiente, uma estrutura mágica especial precisa ser produzida para filtrar e enfatizar as informações recebidas. A estrutura requer muito cálculo, então eu consideraria essa magia futura como uma quarta do quinto círculo, e aqui eu a chamo de antemão, olho do trovão. Ao mesmo tempo, também podemos ver que quando a vibração da onda eletromagnética atinge uma frequência mais alta, com potência e energia suficientes, as moléculas internas do alvo do experimento começam a colidir mais com as outras e assim é produzido alto calor. Esse fenômeno experimental pode ser transformado em outro feitiço poderoso para derrotar alguém que é habilidoso em defesa por dentro. Espero que seja uma magia de quinto ou sexto círculo, e seguindo a tradição, eu a chamo de fundição de relâmpagos de Fernando. Aprimorando a frequência para o próximo nível, usando o grande calor produzido na reação, outra magia poderosa pode ser criada, que também é uma magia de quinto ou sexto círculo. Eu chamo isso de crematório invisível. Se quiséssemos melhorar a frequência para um nível ainda mais alto, entraríamos no campo da luz. Lucien ficou muito impressionado, pois o grande arcanista basicamente encontrou todas as principais aplicações das ondas eletromagnéticas em diferentes frequências. Se o grande arcanista não tivesse parado diante do mundo da luz, Lucien tinha certeza de que Fernando inventaria mais feitiços. Sem dúvida, os grandes arcanistas foram grandes gênios. Mesmo quando erram, não foi por falta de inteligência, mas muitas vezes foram enganados por suas experiências anteriores e, desde que inspirados, teriam a capacidade de mudar o mundo. Tchau. Meus futuros créditos e pontos arcanos. Lucien suspirou. O grande arcanista não me deixou muito para explorar mais na aplicação de ondas eletromagnéticas. Lucien devolveu o diário a Rock. Quando outro professor começou a ler atentamente o artigo, no canto, Lucien ainda estava incomodado com o pensamento de que sua identidade já havia sido exposta. No entanto, sentir-se ansioso não poderia ajudar muito. No momento, a melhor solução para Lucien era chamar a atenção da vontade do elemento. Se a vontade do elemento pudesse ver o grande valor em Lucien, eles definitivamente o protegeriam para enfrentar a mão da palidez. Quando Lucien voltou a si, viu Rock, Jerome, Vilni e outras pessoas presentes olhando para ele com uma mistura de emoções. Apenas, K ainda estava lendo o jornal.
Sim? Perguntou Lucien confuso. Vilnia franziu a testa um pouco e então deu um sorriso irônico. Eu posso imaginar o que Beat e outros feiticeiros da escola de eletromagnetismo diriam. Eles anunciaram com orgulho que o futuro do mundo está nas mãos do eletromagnetismo. No entanto, foi você quem inspirou o Sr. Fernando Brastar, o autor do grande artigo que sustenta sua afirmação. Lucien entendeu o que ela estava tentando dizer. Se sentiu que foi Lucien quem entregou a arma decisiva para vencer a batalha aos seus inimigos, mas Lucien também era inocente. Os outros professores também sentiram o mesmo. Eu realmente não me importo, disse K em sua voz baixa, tentando confortar seu colega. Lucien fez um ótimo trabalho, e o progresso não pertence a uma determinada escola, mas a todo o congresso. A verdade do mundo não será mudada pela arrogância sem sentido de algumas pessoas. Jerome sorriu. Desculpe, nós simplesmente não gostamos de pessoas como Beat, e não é culpa sua, Lucien. Vamos lá, Lucien pode publicar mais artigos excelentes explorando o mundo dos elementos também. Roca acenou com os braços e se animou. Os professores ficaram mais relaxados agora e começaram a discutir alguns tópicos acadêmicos relacionados acaloradamente. Os aprendizes os ouviam atentamente, como se estivessem curtindo algumas histórias emocionantes. No início da tarde, alguns professores saíram da casa de Lucien, seguidos pelos aprendizes. Apenas Shelly parecia completamente perdida em seus próprios pensamentos. Oi, Shelly. Hora de ir. Eddie deu um tapinha no ombro dela. Shelly de repente voltou a si, e então ela disse timidamente, assistir à discussão do Sr. Evans e dos outros professores me trouxe de volta aos dias em que eu via meu pai discutindo com seus cavaleiros em nosso lugar. A conversa dos professores foi apaixonada e perspicaz, e não é como as pessoas em Sturk descrevem os feiticeiros. Desde o primeiro dia em que cheguei a Lynn, estou profundamente tocado pelo que vi. Este lugar é como um sonho, mas também estou com medo. Comunicação. Lucien respondeu. A comunicação é sempre muito importante quando as pessoas enfrentam dificuldades. Lucien acreditava que se Natasha e Sylvia pudessem se comunicar melhor, não terminariam assim. Shelly assentiu, mas ainda se sentia bastante deprimida. Vendo isso, Lucien caminhou até o piano sentado na sala. Foi a escola que mandou o piano, pois Lucien também ensinava música. A música que Lucien começou a tocar era muito familiar para a maioria das crianças chinesas. Tuutgers. Alegrar, alegrar, pequena Shelly, pequena Shelly. O sino está tocando, o toque do sino, não se atrase, não se atrase. Lucien cantou uma música fofa para a jovem. Um sorriso saltou no rosto de Shelly. Eddie, Lairi e Nick se comportaram da mesma forma. Todos os aprendizes caíram na gargalhada. Obrigado, Sr. Evans. Seu jogo é maravilhoso. Shelly se levantou e disse sinceramente. Depois que os aprendizes deixaram a casa de Lucien felizes, Lucien caminhou para seu escritório com um sorriso no rosto. No entanto, ele se sentiu um pouco estressado em sua mente. Como alguns elementos aqui neste mundo eram diferentes do que ele havia aprendido em seu mundo original, Lucien agora estava tendo dificuldade em agrupá-los em ordem. Como ele não conseguia identificar alguns dos elementos, Lucien só poderia considerá-los temporariamente como alguns isótopos estranhos. No entanto, atualmente ele não poderia ir mais longe. Ele deve se apressar. Ele deve ganhar bastante atenção da vontade dos elementos. Sentado em frente à pilha de cartas representando diferentes elementos, quando Lucien estava prestes a continuar sua pesquisa, de repente sentiu algo quente na frente do peito. O calor veio do corona do sol. Estava alertando Lucien que alguma criatura morta-viva estava se aproximando dele. A expressão facial de Lucien não mudou nem um pouco, mas rapidamente ele pensou consigo mesmo. Deve haver algum morto-vivo poderoso ficando bem ao meu lado. Mas por que não lançou seu ataque? Está tentando ver o que estou fazendo. Corona do Sol era o oponente invencível dos mortos-vivos. Capítulo 202. O poder da crença. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Como apenas uma camada do céu havia sido desbloqueada, agora a Corona do Sol só podia sentir o cheiro muito forte do mundo das almas, e a coisa que sentiu deve ser muito poderosa, o que significava que um morto-vivo horrível estava agora olhando para Lucien. No entanto, Lucien permaneceu relativamente calmo e, quando escaneou secretamente todo o estudo, não encontrou mais ninguém além de si mesmo. Embora o sol de inverno fosse agradável e quente,
Lucien sentia frio por dentro. Tentando ao máximo se comportar como de costume, Lucien pegou um cartão e fingiu que estava lendo cuidadosamente as notas sobre um elemento escrito no cartão. A corona do sol estava ficando cada vez mais quente. Olhando para o cartão, Lucien sentiu que havia uma grande caveira branca com olhos de luz vermelha ensanguentados lendo as notas bem ao lado de seu rosto com ele. No entanto, no espelho, Lucien era o único no escritório. Lucien se perguntou se essa coisa foi enviada pela mão da palidez, mas também tinha certeza de que eles ainda suspeitavam de seu relacionamento com o professor, em vez de igualá-lo diretamente ao misterioso feiticeiro, ou o que ele estava enfrentando agora seria muito mais do que apenas sendo observado. Embora houvesse muitos pensamentos na mente de Lucien, ele não mostrou nenhum comportamento diferente. Como a maioria dos pesquisadores que se dedicavam a seus estudos, Lucien continuou trabalhando em seu estudo sobre os elementos. Em sua mente, ele sabia que realmente precisava se apressar e criar seu próximo papel arcano. No início da noite, Lucien largou as cartas e saiu do escritório. O calor produzido pela corona do sol agora era difícil de notar, mas ainda relativamente quente, o que significava que a criatura ainda não estava deixando o local. Lucien relaxou um pouco, pois sabia que estava apenas olhando para ele. A única coisa que ele precisava fazer e podia fazer agora era agir o mais normal possível. Ponto. Depois do jantar, Lucien veio para a torre do laboratório como de costume. Assim que ele entrou na torre, o calor da corona do sol desapareceu totalmente. Lucien ficou muito feliz em ver que os poderosos círculos mágicos que protegiam esta torre também poderiam impedir que os mortos-vivos o seguissem até aqui. Neste momento, K caminhou até ele. Lucien, pensei que você não viria aqui hoje. Eu sou mais forte do que isso. Lucien sorriu, e então caminhou com K lado a lado. A propósito, qual é o seu trabalho nesta edição da Element, K? Desculpe, esqueci de perguntar antes. K coçou um pouco o cabelo e respondeu timidamente. É sobre o fenômeno de que os elementos sempre se ligam a um número fixo de moléculas em experimentos alquímicos. Em outras palavras, algo como valência apresentada pelo Sr. Larry. Essa é a base da escola dos elementos. Agora entendo por que o Sr. Larry aprecia seu talento. Lucien assentiu sinceramente. K era muito tímido. Ele não respondeu, apenas sorriu, abaixando a cabeça. Neste momento, várias pessoas passaram e viram Lucien e K. Boa noite, Sr. K, Sr. Evans. Cumprimentou um jovem de cabelos pretos de aparência comum. Lucien não tinha certeza se era um sorriso em seu rosto. Mantendo uma cara de pôquer, K respondeu, boa noite, Beate. Então ele se virou e subiu as escadas para o quarto andar, seguido por Lucien, depois de um rápido aceno de cabeça. Você não gosta de nós, Sr. Evans? Beate sorriu. Parece que você não percebeu o que fez de errado. K virou-se novamente e disse a ele com raiva, você não precisa fazer isso, Beate. Mesmo que Lucien tenha quebrado as regras, ele é novo aqui, e você poderia ter falado com ele primeiro. Bem, nosso Sr. Nice está bravo agora. Isso é raro, disse o amigo de Beate. Então, seu rosto comprido parecia mais sério. Sr. Evans precisa receber esta lição para perceber o quão aceitável é quebrar as tradições da escola aqui. Antes que Lucien dissesse qualquer coisa, Beate interrompeu. Agora não me importa quem quebrou as regras. A coisa mais importante para mim é o desenvolvimento da escola de ondas eletromagnéticas. Se você continuar aderindo às suas teorias erradas e acreditando que os átomos são a base do mundo, K, eu tenho medo que sua cabeça exploda enquanto você pensa demais, hectares. Agora vamos estudar a aplicação da onda eletromagnética seguindo o Sr. Fernando, e boa sorte para vocês elementos. Beate geralmente não era uma pessoa muito falante, mas agora ele estava se sentindo ótimo, assim como seus amigos. Lucien estava chateado, mas não havia nada que ele pudesse fazer agora. Depois que eles se afastaram, Lucien perguntou a K confusamente, K, o que isso quer dizer com a cabeça? Explode. K respondeu em sua voz baixa, que ecoou no espaço, esta não é uma teoria formal, e isso é uma suposição apresentada pelo presidente do Congresso. Ele acredita que o mundo meditativo de uma pessoa é um reflexo de sua própria compreensão da natureza do mundo e de suas próprias ideias e conhecimentos. Lucien assentiu, e em seu coração, ele concordou com o Sr. Douglas.
Além das mais de 10 meditações comuns que se adequam à maioria dos ambientes de meditação, cada uma das outras meditações tem que trabalhar com seu ambiente específico. Caso contrário, ou se o ambiente não for estável o suficiente, o poder espiritual de alguém provavelmente explodirá, e isso pode causar danos à alma e à estrutura cerebral, ou explodir diretamente a cabeça de alguém, disse K seriamente. Se a crença de um feiticeiro fosse provada errada por alguma nova teoria, e se ele ou ela não pudesse aceitar ou entender a nova, seu ambiente de meditação dificilmente poderia mudar. Como você deve saber, Lucien, mudar a ontologia e a compreensão da natureza do mundo pode ser muito, muito difícil. Portanto, deixar de se ajustar ao novo conhecimento pode perturbar muito a maneira de fazer a mediação de um feiticeiro e a estabilidade do mundo da mediação. Ao mesmo tempo, perder a confiança e a crença também é fatal para um feiticeiro, consequentemente. As pessoas podem morrer com isso. Apenas alguns feiticeiros podem superar isso e voltar ao caminho certo. Lucien estava profundamente chocado. Ele não conseguia entender por que Felipe ficou tão irritado e emocionado quando Lucien sintetizou carbamida bem na frente dele, mas agora ele sabia o motivo. Felizmente, seu experimento não foi capaz de derrubar completamente a teoria da força vital, ou ele teria sido morto pelos necromantes malucos ali mesmo. Inteligente e trabalhador como Felipe era, Lucien tinha certeza de que o necromante pertencia ao grupo das poucas pessoas que poderia mudar de mentalidade rápido o suficiente. Como mencionado por K. Lucien também adivinhou que Felipe estava agora trabalhando para derrubar a teoria da própria Life Force para não deixar chance para seus inimigos, o que faria uma enorme diferença. Não é à toa que a mão da palidez enviou aquela poderosa criatura morta-viva para vigiar Lucien. Sem perceber a reação de Lucien, K continuou, mas todas as teorias existentes ainda estão sob acalorada discussão e enfrentando todo tipo de crítica, portanto, não são sólidas o suficiente para destruir completamente as crenças de muitos feiticeiros. Portanto, a explosão do poder espiritual era algo muito raro. Recentemente, no entanto, em várias grandes discussões passadas, quando a indução eletromagnética foi verificada, alguns feiticeiros seniores e de nível médio morreram quando suas crenças foram destruídas. Disse que recentemente, quando se provou que a luz era da forma de onda eletromagnética, vários pastores em Yon foram mortos pela luz sagrada em seus corpos quando estavam orando. Todas essas coisas provam que a suposição do presidente está correta, e as pessoas que podem suportar essas grandes mudanças se tornarão mais fortes. O desenvolvimento de arcanos e magia vem com sangue e lágrimas. Lucien assentiu, parecendo bastante sério. Ele acreditava que a razão pela qual ele poderia mudar seu ambiente de meditação tão facilmente era porque ele realmente tinha o conhecimento correto de seu mundo original, mas aqui ele precisava verificar esse conhecimento primeiro. Então, o maior desafio para os feiticeiros aqui que originalmente seguiram o antigo sistema de magia é que eles precisam mudar sua compreensão do mundo. Muitos deles não aceitam isso, e eles nunca podem fazer mais progressos, acenou para Lucien. Mas você é diferente, Lucien. Você não está apenas crescendo junto com os aprendizes quando está ensinando, mas também fazendo experimentos para verificar algumas das teorias arcanas. Você nasceu para ser um arcanista, Lucien. Ponto. No mês seguinte, sob a vigilância da mão da palidez, Lucien completou seus experimentos de verificação da natureza de todos os elementos existentes neste mundo. No entanto, ele não mostrou a ordem correta de suas cartas de elemento em seu estudo. A fim de esconder suas descobertas, Lucien fez a parte principal no laboratório e em sua biblioteca de espíritos. Então Lucien começou a desenvolver seu segundo artigo, e seu título era A Relação Periódica entre a Natureza dos Elementos e a Previsão de Novos Elementos. Capítulo 203, Apresentação Tradutor, Cris sublinhado Lyon Editor, Vermilion. O propósito original de eu fazer esta pesquisa era muito simples. Como iniciante, nos arcanos, estava buscando um método para lembrar melhor a massa atômica de cada elemento existente, então comecei a jogar com cartas. Eu anotei as características dos elementos nos cartões e os coloquei em ordem. Surpreendentemente, durante minha prática, encontrei um ciclo periódico de repetição desses elementos, e o ciclo periódico também existe em Valence, discutido na última edição da Element. Minha suposição é que o ciclo é criado pela massa do átomo, seguindo a ordem de pequeno para grande,
E me perguntei se a natureza de um elemento é decidida pela massa de seu átomo, bem como se podemos encontrar mais coisas ocultas elementos seguindo esta ordem. Para verificar minha suposição, fiz uma série de experimentos. Esta foi a parte de introdução da pesquisa de Lucien. Depois de verificar que os elementos deste mundo também poderiam ser organizados seguindo uma tabela periódica, Lucien estava quase certo de que esses elementos também consistiam de prótons e elétrons. No entanto, ele não tinha evidências sólidas para provar isso. Portanto, Lucien decidiu manter a massa atômica até agora, ou as pessoas achariam muito suspeito quando um jovem feiticeiro estivesse explorando algo além do seu nível arcano. Após a parte introdutória, Lucien explicou sua metodologia e referencial teórico para o arranjo, levando em consideração as propriedades físicas e químicas dos elementos, a natureza de seus compostos, bem como a natureza de seus produtos alquímicos, e então apresentou uma tabela listando 65 elementos em ordem e resumidos. Nesta tabela periódica, cada linha vertical de elementos tem caracteres semelhantes. Ponto. Deixei algumas células da tabela em branco, pois não há elementos adequados para preencher. Aqui, sugiro duas razões possíveis. Uma é que a massa de alguns átomos está mal pesada, ou são elementos novos que não foram descobertos por nós ainda. Ponto. Quanto aos novos elementos que não foram descobertos, aqui, minha hipótese usada é que eles são elementos semelhantes ao alumínio e elementos semelhantes ao silício, e podem ser encontrados em. Ponto. Mais pesquisas precisam ser feitas para a verificação de minhas teorias e suposições. Lucien largou a pena e leu o jornal várias vezes. Então, depois de dar um leve golpe no pergaminho, Lucien colocou em sua bolsa de armazenamento. Lucien não esperava que os elementos erroneamente pesados pudessem ser identificados e corrigidos em breve por outros feiticeiros, pois a maioria deles foi contribuída por razões bastante complicadas, como aqueles isótopos que não podiam ser separados adequadamente. Embora Lucien tivesse descoberto a verdadeira massa atômica desses elementos, ele não falou sobre isso neste artigo. Quando ele saiu do laboratório, estava totalmente escuro lá fora, pois eles já estavam no inverno. Enfiando as mãos na jaqueta, Lucien caminhou de volta para sua vila lentamente, pensando no próximo passo de seu plano. Nesse momento, alguém atrás dele chamou seu nome. Sr. Evans, você está pronto para o ensino da próxima semana. Era Beate, que também tinha acabado de sair da torre do laboratório, e seu tom ainda não era amigável. Sinto muito, Sr. Beate. Lucien devolveu-lhe um sorriso calmo. Eu não vou voltar na próxima segunda, e já pedi folga com o diretor, pois preciso renovar minha insígnia de arcana nesse dia. Sabe, colocar mais alguns créditos e pontos nele. Desde que o Sr. Fernando citou meu artigo, eu tenho alguns pontos agora de outras pessoas me citando. Ah! Desculpe, esqueci que você nunca experimentou algo assim. Beate respirou fundo quando o rosto dele ficou roxo, e então ele disse sarcasticamente: é melhor você desejar que sua boa sorte sempre esteja lá, Evans. Ele estava chateado com a exibição de Lucien. Depois de dizer isso, Beate saiu pelo caminho lateral no jardim. Olhando para Beate por trás, Lucien balançou a cabeça levemente. Comparado com o morto-vivo, aos olhos de Lucien, Beate não era nada importante. Quando Lucien voltou para sua casa, seus 6 alunos ainda estavam ocupados fazendo seus exercícios. As luzes em seu lugar estavam todas acesas e, na frente dos aprendizes, havia pilhas de papel. Sr. Evans. Ah! Boa noite. Os olhos dos aprendizes estavam vermelhos e seus rostos corados de tanto pensar. Lucien assentiu, sorrindo. Como vai tudo? As perguntas são super difíceis. Eddie respondeu apressadamente, parecendo bastante emocionada. Todos os outros aprendizes concordaram. Todas essas perguntas exigem algumas habilidades de pensamento. Lucien sorriu. Faça com inteligência, não com força. Tudo bem. Vamos encerrar o dia. Pegue o resto como lição de casa para esta semana e me devolva no próximo sábado. Ouvindo que eles estavam bem para sair, os aprendizes ficaram todos muito felizes e animados. Enquanto alguns mostraram seu entusiasmo imediatamente, alguns tentaram escondê-lo. Fingindo que não viu a reação dos alunos, Lucien pediu à empregada que levasse as crianças para fora. Quando passaram pelo portão da vila, os aprendizes olharam para trás. A vila na escuridão era como um monstro escondido, esperando por sua presa.
Eddie estremeceu um pouco e olhou para o papel de teste em sua mão. É quase demais para mim. Estou me sentindo um pouco arrependida agora por procurar a tutoria do Sr. Evans. Senhor. O método de Evans funciona bem, no entanto. Surpreendentemente, foi Sprint quem fez este comentário. Ainda não somos feiticeiros de verdade. Devemos trabalhar duro assim. E o Sr. Evans é um ótimo professor. Katrina e Annick assentiram ao lado dele. Eddie lamentou. Eu sei. Eu sei. Mas eu só quero ter um fim de semana de verdade. O Sr. Evans é um demônio. Eu gosto dele, eu o respeito, mas também o odeio. Ninguém se opôs a este comentário de Eddie. Ponto. Na manhã de segunda-feira, às 9, uma carruagem parou lentamente em frente à sede do Congresso de Magia. Vestindo camisa branca, colete marrom escuro e jaqueta preta comprida, Lucien colocou sua cartola preta e subiu as escadas calmamente. Assim que ele saiu da carruagem, a criatura morta-viva desapareceu totalmente. Quando Lucien passou pelo portão, Prospero o cumprimentou em um tom monótono. Bem-vindo. Você receberia minhas calorosas boas-vindas se fizesse uma torre feminina de Ginny. Lucien não respondeu, pois Prospero disse o mesmo para cada feiticeiro que passava por este portão. Ele foi direto para a Zona 4, para o departamento administrativo do feiticeiro. Vendo Lucien, Cindy ficou um pouco surpresa. Quando ela piscou seus lindos olhos castanhos, ela disse a Lucien meio brincando e meio reclamando, eu me pergunto quem é esse cavalheiro. Ah, este é o Sr. Evans, que esteve ausente por um mês inteiro. Como Lucien ainda estava em Aline, Cindy sentiu que, como amigos, eles deveriam se ver com mais frequência. Uau! Este é o nosso famoso Sr. Evans, cujo artigo foi citado pelo Sr. Fernando. Dona também deu as boas-vindas a Lucien de maneira um pouco brincalhona. Temos tanta sorte que você ainda se lembra de nós. Lucien sorriu gentilmente e também sentiu um pouco de pena. Eu fiquei sobrecarregado no mês passado. Principalmente desenvolvendo trabalhos. Por favor, não tirem sarro de mim, senhoras. A propósito, Lazar está aqui hoje. Vendo que Lucien ainda estava tranquilo como sempre, Cindy e Dona se animaram, e rapidamente compartilharam com a Lucien o que aconteceu no último mês no Congresso. Lazar estava em Rentato agora, preparando uma próxima conferência da vontade dos elementos no próximo mês. O grande arcanista, Sr. Brock, que provou que a luz era na verdade uma espécie de onda eletromagnética, recentemente ganhou sua terceira medalha de lua de prata, concedida conjuntamente por Brianna Royal Magic Academy, Moon Song League Tower, que foi o maior prêmio da Escola de Eletromagnética, Luz, Escuridão e Astrologia. Além do prêmio Omicron na Escola de Elementos e Alquimia, prêmio Imortal, Trono e Necromancia, medalha de lua de prata na Escola de Eletromagnética, Luz, Escuridão e Astrologia, houve também o Laurel Feiticeiro, estabelecido pela Calais Magic Academy e Family of Sorcerer, tradicional medalha de transformação, ilusão e invocação, gelo e neve instituída pelo extremo norte a Cabana da Palmeira, e cajado arcana fundado pela torre para reconhecer a realização de cada um, em força de campo, astrologia e matemática. Todos esses prêmios surgiram após o prêmio Omicron, e o Congresso apenas desempenhou um papel de supervisão. Depois de conversar um pouco com Cindy e Dona, Lucien ficou sabendo das últimas novidades do Congresso. Então ele visitou o escritório de Eric. Havia um sorriso imperceptível no rosto de Eric. Evans, você deve estar aqui para renovar seu crachá. Lucien assentiu e sorriu. Sim, por favor, Sr. Eric, mas antes disso, eu também tenho outra coisa para fazer. Primeiro, quero enviar meu artigo sobre arcanos e, segundo, gostaria de fazer a avaliação dos arcanos básicos. Eric não ficou surpreso que Lucien já tivesse feito seu segundo trabalho. Aos seus olhos, o jovem definitivamente trabalharia ainda mais depois que seu primeiro artigo fosse citado pelo grande arcanista. No entanto, ele ficou muito surpreso ao saber que era um papel arcano, e Lucien já estava preparado para fazer o teste. Sério? Tem certeza? Como iniciante em arcanos. 3 meses, disse Lucien com confiança. Sinto que sou muito talentoso com arcanos. E, afinal, o Sr. Brock passou no teste quando tinha apenas 11 anos. Naquela época, o Sr. Brock já havia estudado arcana por 2 anos, não 3 meses. Eu tenho uma base sólida de teoria mágica e tenho competência cognitiva como um adulto. Lucien sorriu, e eu sei estudar.
Os olhos cinza claros de Eric olharam para Lucien seriamente. Vendo que Lucien estava tão confiante, ele finalmente assentiu, tudo bem, então. Vamos ver se você consegue passar no teste. Antes de irem para a sala de testes, Eric enviou o papel arcano de Lucien para o quadro usando a gaiola de ferro novamente em seu escritório. Ponto. O mesmo quarto espaçoso, os mesmos sinos tocando. Necromancia. Ao Sr. Pesur e Sra. Tina Timos. Elemento. Ao Sr. Gaston e ao Sr. Verê. Ponto. Então, em uma sala onde havia muitas garrafas de elementos purificados, um elemental da Terra pegou o papel de Lucien e rapidamente o escaneou. Relação periódica entre a natureza dos elementos e a previsão de novos elementos. 1. Novamente, relação periódica. Murmurou. Nenhum nível arcano. Deixe-me não incomodar o Sr. Gaston então. Provavelmente o Sr. Larry está disponível agora. Ponto. Quando Larry pegou os vários papéis para aquele dia, depois de uma rápida olhada nos papéis, o homem de barba áspera e amarela não os leu, imediatamente, mas os colocou de lado casualmente. Mateu, peguei-os em 3 dias. A coruja marrom chamada Mateu assentiu e então voou para longe. Capítulo 204, Comentários Tradutor, Cris sublinhado Leon Editor, Vermilion Departamento Administrativo do Feiticeiro. Todos a mais? Eric olhou para o jovem e bonito homem da cabeça aos pés várias vezes e disse incrivelmente, como isso é possível? Sua capacidade de raciocínio e seu modo arcano de pensar são semelhantes aos de um arcanista de nível médio. Você realmente começou há 3 meses? Eu juro, Sr. Eric. Lucien sorriu. Eu confio em você, Evans. Eric esfregou o rosto um pouco com a mão direita. Não há como alguém trapacear neste teste, a menos que eles tenham algum item mágico de nível lendário. Então, Evans, aqui o anúncio que você passou no teste. Depois que o diretor do departamento assinar, você receberá um crédito arcano básico. Por favor, espere um pouco. Havia um diretor principal e 3 vice-diretores no departamento administrativo do feiticeiro, e o diretor principal também era membro do comitê de assuntos. Observando Eric enviar o resultado do teste para o diretor, Lucien perguntou com expectativa, Sr. Eric, quando você acha que posso obter o resultado do meu papel arcano? Calmo como estava Lucien, ele ainda estava ansioso por isso. Sem dúvida, a tabela periódica dos elementos teve um papel muito importante em toda a história do desenvolvimento da ciência, simbolizando o fim da exploração desorganizada dos elementos pelo ser humano, e inspirou inúmeros outros estudos importantes. Além disso, o que estava escondido atrás da ordem periódica era uma área incrível, inimaginável e totalmente nova. O estudo aprofundado neste campo pode abalar muito o conhecimento passado da física no mundo original de Lucien e também pode derrubar algumas das principais teorias atualmente apoiadas pelo Congresso. Portanto, não era impróprio comparar a tabela periódica dos elementos com a pedra angular e o trono no mundo do estudo dos elementos. No entanto, por mais importante que fosse, quando Mendeleev o apresentou pela primeira vez no mundo original de Lucien, ninguém prestou atenção em sua pesquisa, e as pessoas até comentaram que seu trabalho era uma total perda de tempo, incluindo seu professor. Mesmo no início do século XX, quando a importância de seu trabalho foi finalmente reconhecida, Mendeleev ainda não conseguiu ganhar o Prêmio Nobel de Química por um voto. Pensando nisso, Lucien estava inevitavelmente um pouco nervoso. Ele sabia que seu trabalho exigia o apoio de outras pesquisas, a serem feitas por outros feiticeiros. Se ninguém estivesse interessado em sua pesquisa, ou as teorias que Lucien trouxe de seu mundo original não funcionassem aqui neste mundo mágico, seu trabalho nunca valeria a pena. Mesmo que houvesse arcanistas que pudessem ver a importância de sua descoberta, a verificação ainda precisava de tempo, mas Lucien precisava de atenção da vontade dos elementos agora, ou antes disso, ele seria morto por algum grupo poderoso, digamos, a mão da palidez. A melhor maneira de obter feedback suficiente o mais rápido possível era publicar seu artigo em um jornal muito influente, mas antes disso, o artigo precisava passar pela revisão do conselho. Depende. Eric respondeu, para um papel arcano, eu diria que varia entre 3 dias ou uma semana ou mesmo um mês. Seu último trabalho foi uma exceção, Evans. Mas também não há com o que se preocupar, pois seu trabalho será salvo pelo conselho e ninguém poderá receber o resultado de sua pesquisa. Entendo. Lucien assentiu. Em um curto período de tempo, Lucien acreditou que ainda estava seguro,
e o morto-vivo não o atacaria facilmente. Embora ele planejasse de alguma forma emprestar o poder do Congresso para descobrir quem enviou essa coisa para vigiá-lo, Lucien decidiu ser mais cauteloso, pois ainda era muito novo aqui. Algum tempo depois, o documento assinado pela diretora foi devolvido. Eric então renovou o distintivo arcano e o distintivo mágico de Lucien. Evans, você tem seu crédito arcano básico, enquanto ao mesmo tempo, na última edição dos periódicos, um total de 9 artigos citou seu experimento e resultado de pesquisa, incluindo o do Sr. Fernando. Então isso é um total de 9 créditos arcanos. Eric olhou para o distintivo arcano de Lucien e disse, agora, no total, você tem 17 créditos arcanos. Parabéns, Evans, você é um arcanista de nível 1 agora. Eric apertou a mão de Lucien e entregou o distintivo arcano de Lucien de volta para ele. Havia uma estrela prateada brilhante no distintivo preto, parecendo misteriosa. Então, Eric devolveu o distintivo mágico de Lucien para ele. Como Lord Storm citou seu artigo, muitos arcanistas estão interessados em estudar sua nova magia. Como é uma magia de nível aprendiz, você ganha um ponto para cada troca. No total, você tem 769 pontos arcanos. Bom para você, Evans. Lucien ficou muito surpreso com os pontos que ganhou. Ele sabia que esse número significava que cerca de 1/10 dos feiticeiros de Aline compraram sua magia. O grande arcanista foi definitivamente influente. Como professor em Douglas, Lucien teve que trabalhar pelo menos 6 ou 7 anos para ganhar tantos pontos. Assim que Lucien ficou animado, ele percebeu que, quando saísse deste prédio, o morto-vivo seguiria e observaria novamente. Então ele rapidamente se acalmou. Usando seus novos crachás, Lucien voltou para o salão do departamento. Cindy e Donna parabenizaram Lucien e sinceramente ficaram surpresas por ele ter se tornado um arcanista de nível tão rápido. Após almoçar com Cindy e Donna, Lucien voltou para Douglas para guardar o resultado da revisão de seu trabalho. No 14º andar da Comissão de Assuntos, em um salão exclusivo. Segurando uma taça de vinho com a mão pálida, Rogério ouvia silenciosamente o relato do alto espectro morto-vivo. O espectro estava vestindo um manto preto com capuz, que era diferente do estilo antigo, e havia muitos padrões brancos misteriosos nele. Os olhos do espectro semi-transparente estavam brilhando com uma luz vermelha intimidante, e sua pele fina estava mortalmente pálida. Adol, então você está dizendo que Lucien é apenas um feiticeiro normal e trabalhador, e ele não está vendo ninguém que seja suspeito? O tom de Rogério falando com o espectro era relativamente respeitoso, como se o espectro não fosse algo que ele convocasse, mas seu parceiro. Isso mesmo. O capuz de Adol se moveu levemente. Seu interesse de pesquisa atual são elementos, e ele acabou de passar em seu teste arcano básico. Não encontrei mais ninguém que o estivesse vigiando ou protegendo secretamente. Pode confiar na minha capacidade de viajar entre os dois mundos, Sr. Rogério. Ninguém, exceto feiticeiros lendários ou cardeais de nível 9, poderia sentir minha existência. Entendo. Está ficando mais complicado agora. A mão esquerda de Rogério cobriu a mão direita segurando o copo. Talvez a vontade dos elementos esteja usando Lucien Evans para nos distrair, ou como esse novo feiticeiro ousa usar seu nome original em Aline. Parece que precisamos fazer algo, agora, para progredir. O estudo de Larry. Larry não parou seu próprio trabalho até que a coruja, Mateu, veio lembrá-lo de que estava perto do prazo de revisar os vários papéis enviados a ele alguns dias atrás. Enquanto lia os jornais, Larry encontrou um nome familiar, Lucien Evans, mas depois de dar uma segunda olhada, percebeu que o autor era na verdade Lucien Evans X por causa do nome. Larry começou a ler cuidadosamente o artigo de Lucien. Aos olhos de Larry, embora a tabela periódica de elementos apresentada por este Lucien Evans X fosse bastante clara, nada poderia verificar se a tabela estava certa ou errada, a menos que alguns novos elementos fossem descobertos. A discussão e exploração da ordem periódica entre os elementos não era algo novo, e as suposições anteriores provaram estar erradas mais tarde. Como um arcanista de nível 5 especializado na escola de elementos, quando Lucien corajosamente apontou que a medição de alguns elementos poderia estar errada porque eles não se encaixavam na tabela, Larry franziu a testa, pois o próprio Larry realmente fez algumas pesagens várias vezes e ele não encontrou nenhum erro lá. Larry estava prestes a reprovar, diretamente neste artigo, mas pensando melhor,
Ele murmurou, eu deveria verificar o resto dos pesos atômicos também. Agora estou preparando o papel para a conferência do próximo mês em Rentato. É melhor anotar isso e fazê-lo quando eu voltar. Então Larry começou a escrever seu comentário no papel de Lucien. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Timothy, um arcanista de nível 4 e um feiticeiro, do 5º círculo, que era aluno do feiticeiro do 7º círculo, Overy, também estava trabalhando em seu comentário para este artigo. 3 dias depois, Lucien pediu licença novamente da escola e veio ao departamento administrativo do feiticeiro. Eric não estava aqui hoje, e Lucien visitou uma senhora gorda chamada Lucy, que era uma arcanista de nível 3, quarta feiticeira do círculo. Lucy, enviei meu trabalho há vários dias e me pergunto se o resultado está disponível agora. Perguntou Lucien educadamente. Embora não houvesse sorriso no rosto de Lucy, ela não tinha a intenção de dar trabalho a Lucien. Ela assentiu e tirou uma pasta. Primeiro, o papel passou na revisão. De acordo com o Sr. Gaston e o Sr. Overy, o jornal apresentou uma nova tabela periódica de elementos para uma maior exploração de novos elementos e apontou com ousadia os possíveis erros que podem existir na medição do peso atômico. No entanto, ao mesmo tempo, não há evidências sólidas que sustentem que a suposição do autor é válida. Como um artigo digno de discussão adicional, um crédito arcano e um ponto arcano são dados. Embora Lucien estivesse relativamente preparado, ele achou o resultado ainda bastante decepcionante, ou digamos, ridículo. Ele acreditava que este artigo seria de grande importância na história da magia e da escola do elemento, mas este artigo só lhe rendeu um crédito. Capítulo 205, Convite de Woods Tradutor, Cris sublinhado Leon Editor, Vermilion Parabéns, Sr. Evans. Você é o único arcanista de nível júnior que conheço cujos 2 primeiros trabalhos passaram na revisão do Conselho, disse Lucy educadamente. Lucien teve que admitir que já teve sorte de que esse trabalho pudesse ser aprovado pelo Conselho. Se ele não tivesse anexado o relatório do experimento no final do artigo, os membros do Conselho poderiam ter rejeitado diretamente o artigo. Agora que o jornal havia passado na revisão, Lucien precisava encontrar maneiras de ajudá-lo a obter mais atenção. Isso exigia que outros arcanistas pudessem descobrir novos elementos seguindo as ideias de seu artigo. Lucien tentou elaborar as ideias da forma mais clara possível. Ele sugeriu usar a análise de espectro para estudar o elemento semelhante ao alumínio e descobrir o elemento semelhante ao silício investigando certas reações alquímicas, e Lucien até incluiu o possível caráter de algumas substâncias minerais. Para ter mais arcanistas interessados no artigo e verificar sua exatidão, Lucien precisava deixar mais arcanistas lerem este artigo, e ele também conduziria mais experimentos. Lucien esperava que mais feiticeiros e arcanistas verificassem cuidadosamente os minérios que tinham. Dentre todos os periódicos influentes, os que aceitaram trabalhos da escola do elemento foram Arcana, Elemente, Alchemie, ou Jornal, Colete Arcana Teoria e Common Arcana. Porém, entre eles, apenas arcanos, elementos, alquimia e arcanos comuns aceitaram contribuição individual. Lucien não consideraria outros periódicos, pois não eram influentes o suficiente, e seu diário ideal era, claro, Arcana, embora soubesse que suas chances eram quase nulas. No entanto, Lucien ainda queria tentar. Obrigado, senhora, Lucy. Lucien assentiu e saiu do escritório. Depois de conversar um pouco com Cindy e Donna, Lucien ficou sabendo onde ficava a sede do jornal, Arcana. Foi no 10º andar. Pegando o elevador mágico, Lucien ficou de pé na plataforma redonda prateada e se levantou suavemente. Olhando para o salão principal lá embaixo, Lucien se sentiu nervoso e ansioso. Quando o elevador chegou ao 9º andar, Lucien apertou o botão coberto de luz amarela e verde. Então a plataforma prateada começou a absorver a luz. Quando a luz se apagou, a plataforma prateada de repente tremeu um pouco e parou no 10º andar. Saindo do elevador, Lucien chegou ao salão principal deste andar, o salão de recepção do jornal, Arcana. O salão era grande, mas também silencioso. O chão foi pavimentado com azulejos finos. Lucien caminhou até a recepção, atrás da qual havia uma senhora e um homem. Lucien perguntou-lhes educadamente, com licença. Gostaria de saber como posso enviar meu trabalho aqui? O homem parou de falar com a bela dama e virou-se para Lucien. Depois de verificar os crachás que Lucien estava usando, ele parecia sério. Posso perguntar se é o seu próprio papel?
Ou o papel do seu amigo ou professor. Tanto o homem quanto a dama usavam distintivos arcanos de 2 estrelas, suas próprias placas de identificação, mas nenhum distintivo mágico. Aqui neste lugar, tudo era sobre arcanos. Senhor Garvin, em meu próprio jornal. Lucien deu uma olhada em sua placa de identificação. O nome, Garvin, era ainda mais comum do que Lucien. Garvin parecia ainda mais sério e disse seco e seco: desculpe, senhor, não aceitamos contribuições de arcanistas de nível júnior. Isso está certo. Lucien insistiu: não encontrei essa regra no regulamento de contribuição da Arcana. Garvin estava um pouco chateado. Embora a revista não tenha explicitado essa regra, a exigência existia. Aos olhos de Garvin, não havia como um arcanista de nível júnior competir com outros arcanistas de nível sênior ou mesmo com grandes arcanistas. Nós publicamos vários artigos de arcanistas de nível júnior antes, mas todos esses artigos, quando eles estavam passando pela revisão do conselho, foram todos classificados como de grande importância, e então enviamos a eles nossas cartas de convite de contribuição, explicou o senhor ao lado de Garvin. Nós nunca aceitamos a contribuição de nenhum arcanista de nível júnior, mas eu não estou quebrando as regras, certo? Lucien não desistiu facilmente. Pelo menos a Arcana deveria revisar meu trabalho primeiro. Se meu trabalho não fosse qualificado e, portanto, fosse rejeitado, eu ficaria totalmente bem com ele. Então, senhor, dê-me o seu papel, e como estamos apenas no 4º dia do mês, você saberá o resultado imediatamente, disse Garvin rapidamente, pois já estava farto de falar com Lucien. Obrigado, senhor. Lucien entregou seu papel a Garvin. Assim que Garvin recebeu seu jornal, ele se afastou e chegou a um corredor silencioso e vazio. Então, ele começou a ler o jornal de Lucien. Ele ia verificar o papel de Lucien primeiro. Se ele não pudesse ter certeza do valor real deste artigo, ele o enviaria para o departamento de revisão, mas, caso contrário, ele mesmo recusaria o artigo diretamente. No início, Garvin estava lendo-o com muito cuidado, pois a tabela periódica dos elementos parecia muito persuasiva, mas depois ele zombou: brincadeira. O peso atômico de Termerica está errado. Já foi corrigido por vários arcanistas de alto escalão há vários anos, usando diferentes métodos de experimento. Eu não posso acreditar que este artigo passou na revisão do conselho. Termerica era um elemento de composição especial da alma. Garvin parou de ler e voltou para Lucien. Ao devolver o papel para Lucien, ele disse: o arcanista que revisou seu artigo não pôde ver nenhum valor em seu artigo, pois o artigo está cheio de problemas. Ele nem conseguiu ver como o jornal passou na revisão. Lucien franziu um pouco a boca e soube que havia tentado o seu melhor. Ele não teve escolha a não ser voltar ao primeiro andar, e lá enviou seu papel para a sede de Element em Rentato. Como disse Garvin, no início do mês, os diários não estavam muito ocupados. 3 dias depois, Lucien recebeu a carta de Element. Era sábado, e os aprendizes estudavam no lugar dele. Depois de dar-lhes mais exercícios para fazer, Lucien ficou no canto e abriu a carta. Senhor Lucien Evans X, seu artigo merece uma discussão mais aprofundada, mas como haverá uma conferência em Rentato no início do próximo mês, nossa revista vai publicar todos os artigos da conferência. Portanto, lamentamos informar que não podemos publicar seu artigo. Elemento, amigo de todos os feiticeiros elementais e alquímicos, janeiro 6º, 817 foi a primeira carta de rejeição de Lucien, e foi bastante educada. Lucien sabia que a conferência era principalmente a desculpa deles, ou a revista se ofereceria para publicar o artigo na próxima edição. Lucien passou por algumas dificuldades recentemente, depois do Ano Novo, então ele verificou cuidadosamente sua estrela anfitriã do destino, mas descobriu que ainda permanecia bastante embaçada. Depois de designar os aprendizes com mais trabalho a fazer, Lucien dirigiu-se à sede do Congresso e lá apresentou seu trabalho à alquimia. Desta vez, a revisão foi muito mais lenta. 2 semanas depois que os experimentos fracassados de Lucien de descobrir novos elementos lhe custaram 200 pontos, ele finalmente recebeu a carta da alquimia. No entanto, ainda era uma carta de rejeição. A revista até disse a Lucien para não enviar este artigo, novamente, pois o argumento de Lucien sobre o peso atômico não fazia sentido. Segurando a carta de rejeição, Lucien se sentiu um pouco nervoso. Ele estava ficando sem tempo. Se não pudesse publicar o jornal logo,
Lucien precisaria esperar mais um mês. Em seguida, ele visitou a sede da Common Arcana em Aligny, pela terceira vez, apresentou o artigo diretamente. Para sua surpresa, 4 dias depois, ele não recebeu nenhuma carta de rejeição, nenhuma carta de aceitação, mas um convite de um arcanista de nível 4 chamado Woods. A sede da Arcana Comum, em um escritório bem iluminado. Sou um dos revisores do seu artigo sobre o experimento com morcegos, Evans, e fui eu que enviei aquela carta convite para você, disse Woods sentado na cadeira, sorrindo. Woods tinha um bigode amarelo, claro. Muito obrigado, Sr. Woods, por falar muito bem do meu trabalho. Caso contrário, meu papel nunca seria notado por um grande arcanista, disse Lucien sinceramente. Então, essa seria a grande perda de todo o Congresso. Woods assentiu gentilmente. Sr. Fernando já apresentou o modelo básico do Thunderey, o Lightning Smelter de Fernando e o crematório invisível. Os 3 feitiços são incríveis e poderosos. Como os modelos ainda são muito complicados, o Sr. Fernando está agora trabalhando para simplificá-los. O sucesso de Lucien também rendeu grande reputação a Woods, então Woods gostava muito de Lucien. O grande arcanista é certamente muito inteligente. Lucien permaneceu humilde. Sr. Woods. A razão pela qual você me pediu para vir aqui é por causa do meu novo trabalho? Sim, isso mesmo, disse Woods. Eu li seu artigo, e vale a pena discutir mais. Se não contivesse tantas de suas suposições pessoais, o artigo seria excelente. Tendo o papel de Lucien à sua frente, Woods apontou educadamente as partes com as quais não concordava. Mesmo assim, Woods continuou, ainda é um bom artigo, e oferece aos arcanistas uma nova perspectiva. Então, Lucien, você concorda em publicar o artigo na edição do próximo mês? Para este mês, os papéis estão prontos. Aparentemente, Woods decidiu publicar este artigo por causa de sua apreciação por Lucien. E a razão pela qual ele pediu a Lucien para ir ao seu escritório foi porque ele queria que Lucien soubesse quem o estava ajudando e a quem ele deveria se sentir grato. Se um dia, digamos, Lucien se tornasse aluno de Lord Storm, isso seria um investimento de sucesso para Woods. Mas na edição do próximo mês, Lucien estava um pouco hesitante. Capítulo 206. Persistência. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Para outras pessoas, publicar um artigo sobre este ou o próximo número de uma revista pode não fazer nenhuma diferença, desde que a própria revista tenha influência suficiente. No entanto, para Lucien, a razão pela qual ele se obrigou a concluir este artigo no início deste mês foi que ele queria que ele fosse lido pela maioria dos arcanistas o mais rápido possível. Alguma chance de que meu artigo ainda possa ser publicado na edição deste mês? Lucien ainda estava procurando alguma esperança. Que tal colocar meu papel no final? Sinto muito, Evans, mas não posso. Já informamos aos feiticeiros que vamos publicar seus papéis, disse Woods, decidido. Embora pensasse que Lucien era um jovem promissor, não era suficiente para ele correr o risco de irritar outros feiticeiros mais importantes por causa de um arcanista de nível 1. As costas de Lucien estavam retas, e ainda havia um sorriso em seu rosto. Sr. Woods, eu sei que você ainda está hesitante com meu artigo, mas espero que o apêndice do registro de meus experimentos no final do artigo possa torná-lo mais persuasivo. Embora eu não tenha sido capaz de provar que todo o peso atômico dos vários elementos mencionados no meu artigo está errado, os resultados dos meus experimentos mostraram que alguns definitivamente não são precisos, como está implícito na minha tabela periódica. Woods balançou a cabeça. Mesmo que seus experimentos pudessem provar isso, ainda não há evidências suficientes mostrando que seu artigo é confiável. Tenho certeza de que várias de suas suposições não estão corretas. Aos olhos de Woods, este papel era como um dos muitos papéis de antes, que estudavam a ordem entre os elementos. Não havia nada de especial aqui no jornal de Lucien. Talvez seja porque Lucien se conteve de chamar esses elementos de isótopos, mas disse isso de uma forma mais implícita, por causa de algumas razões que ainda não descobrimos. Então não somos capazes de medir os elementos corretamente usando nossos métodos existentes. Um par de isótopos eram dois elementos com o mesmo número de prótons, mas diferente número de nêutrons. Como eles eram de natureza semelhante, os isótopos podem ser bastante confusos. No entanto, Lucien não se atreveu a apresentar o conceito impensadamente,
pois a compreensão dos elementos neste mundo ainda estava no estágio de átomos. Você é um arcanista de nível 1, Evans, disse Woods. Aqueles que mediram os elementos eram arcanistas de pelo menos nível 5. O que Woods estava tentando dizer era muito óbvio. Então, desculpe, Sr. Woods, temo que precise recusar arcana comum, pois acredito em minha pesquisa. Lucien curvou-se educadamente para Woods. Woods não se sentiu ofendido, pois já tinha visto muitos jovens teimosos, ou digamos, persistentes, assim como Lucien Evans. Então ele se levantou da cadeira e disse, eu não culpo você, Evans, mas se você não conseguir encontrar outros periódicos para aceitar o artigo, você é sempre bem-vindo. Aqui. Lucien pegou seu papel sobre a mesa e assentiu com sinceridade. Muito obrigado, Sr. Woods. Ele sabia que ainda tinha uma última opção, e isso era correr o risco de procurar ajuda da Home Royal Magic Academy e da Wolf Elements usando o anel. Afinal, ele estava sendo bastante desconfiado aos olhos da mão da palidez de qualquer maneira, e é claro, ninguém sabia o que aconteceria se Lucien decidisse fazer isso. Agora, Lucien era ainda um pouco mais alto. Usando uma cartola preta e um casaco comprido, seu olhar persistente deixou Woods com uma impressão profunda. Cerca de 10 dias atrás. No 14º andar da Torre Mágica, em um lounge exclusivo. Olhando para o papel em sua mão, Rogério sorriu e balançou a cabeça. Os jovens são realmente cheios de espírito de desafiar a autoridade. Eles são corajosos, destemidos e loucos. Embora Rogério não soubesse o que Lucien estava fazendo no mês passado com muita precisão, já que a Doll não podia seguir Lucien em todos os lugares, ele sabia que o recente artigo de Lucien passou na revisão do conselho, mas foi rejeitado por alguns periódicos. Então ele foi à Biblioteca Arcana Comum e comprou uma cópia do jornal. Não demorou muito para que Rogério deixasse de ler o jornal, pois era um dos arcanistas que media o Termeric. Naquela época, ele adotou várias medidas diferentes para chegar ao resultado, e o resultado foi apoiado por vários arcanistas influentes, então ele nunca duvidou do resultado de sua pesquisa. Largando o papel, os dedos de Rogério batiam na mesa. Ele estava pensando em como deixar Lucien aparecer na frente de alguns feiticeiros de nível médio na vontade dos elementos, para que ele pudesse observar suas reações se reconhecesse Lucien para descobrir mais sobre esse misterioso recém-chegado. Antes de ir para a agência do Royal Bank of Alin, que, segundo o que Natasha lhe disse antes, era o banco mais alto do mundo, Lucien voltou primeiro para a escola. Como uma vez ele mostrou o anel para a vontade dos elementos, ele pode não conseguir voltar muito em breve, portanto, ele precisava informar seus amigos, alunos e o mestre-escola com antecedência. Seu trabalho foi aceito. Rock, Jerome e K perguntaram a Lucien assim que ele voltou para a escola. Eles sabiam que o segundo artigo de Lucien havia sido rejeitado pela Alchemia Element. Não. Lucien deu um sorriso calmo. Recusado pela Arcana Comum também. Vamos. Então por que eles convidaram você para lá? Rock estava um pouco irritado. Jerome deu uma olhada em Rock para detê-lo, e então ele consolou Lucien um pouco. Quando Lucien estava prestes a encontrar algumas desculpas para uma ausência de curta duração, K disse a ele, Evans, eu conheço um arcanista que é um dos editores da Element, e seu nome é Igna. Ele é uma boa pessoa, e estou pensando se você está disposto a ir para Rentato comigo, para que possamos jantar juntos. Embora K não tivesse certeza se isso funcionaria, ele ainda ofereceu sua ajuda. K esperava que alguém pudesse ler cuidadosamente o artigo de seu colega novamente sem nenhum preconceito. Lucien ficou muito surpreso, mas rapidamente Lucien respirou fundo e disse, obrigado, K. Vou para Rentato com você. Lucien não deixaria nenhuma oportunidade escapar. Depois do almoço, Woods fez uma pequena pausa e então entrou vigorosamente em seu laboratório na Torre Mágica. As 2 horas seguintes eram seu próprio tempo de experimento, e não seria perturbado por nenhum de seus trabalhos. De alguma forma, quando Woods ligou os círculos alquímicos e estava prestes a continuar o experimento de ontem, as palavras de Lucien apareceram em sua mente, e ele pegou uma garrafa de elemento purificado na frente dele. Ele estava sendo muito teimoso. Talvez eu possa dar uma olhada se a medida estiver certa. De qualquer forma, não vai dar muito trabalho. Woods murmurou para si mesmo. Se ele pudesse encontrar algum erro no registro atual de peso atômico dos elementos, ele ainda estaria recebendo alguns créditos.
De acordo com o regulamento do Congresso, quanto à estatística básica, como o peso atômico de um elemento, o primeiro feiticeiro que mediu corretamente e os 5 feiticeiros seguintes que provaram que a estatística estava certa dividiram o total de créditos de citação por uma proporção de 3, 2, 2, 1, 1, 1 dentro de um ano. Como um experiente feiticeiro de nível médio, como esperado, Woods terminou seu primeiro experimento medindo o peso atômico de um elemento que foi apontado no artigo de Lucien que foi medido incorretamente. Evan está certo com este. Há alguns pequenos erros no método anterior do peso atômico. Woods assentiu. Depois de usar 2 outros métodos, Woods teve certeza que a forma de medição anterior não estava certa, e Lucien estava certo. Então Woods continuou a medir outros elementos. Com o passar do tempo, seu rosto parecia cada vez mais surpreso. Se uma resposta certa pudesse ser apenas a sorte de Lucien, ele não sabia como explicar porque os seguintes resultados do experimento provaram que Lucien estava certo, pois eles se encaixavam perfeitamente em sua tabela periódica de elementos. O olhar persistente de Lucien e o que ele disse apareceram na mente de Woods novamente. Apressadamente, Woods parou de andar de um lado para outro no laboratório e correu para o escritório. Ele rapidamente pegou uma pena e começou a escrever. Caro Lucien Evans, achamos que seu artigo é de grande valor e esperamos que a Common Arcana possa publicar seu artigo na edição deste mês. De repente, ele parou de escrever, enrolou o papel e o jogou no cesto de lixo. Agarrando o casaco e o chapéu, Woods correu escada abaixo. Para Douglas, disse Woods ao cocheiro. Voar era proibido em Aline. Capítulo 207. Outro convite tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion no início do primeiro mês do ano, o mês do começo, enquanto o clima frio ainda dominava Aline, as árvores ao redor de Douglas ainda pareciam verdes escuras. Diante do portão de ferro preto de estilo antigo, Woods perguntou ansiosamente ao porteiro, sou Woods, dos Arcanos Comuns, e sou amigo do diretor. Estou procurando o Sr. Lucien Evans. Temos 2 Sr. Lucien Evans aqui, mas nenhum deles está na escola agora, respondeu o porteiro, um golem de ferro, de maneira mecânica. Eles partiram para Rentato juntos. Então quando eles saíram e quando eles vão voltar? Quero dizer, estou procurando por Lucien Evans X, quando ele voltará? Woods explicou apressadamente, porque eles estão indo para Rentato. Eles saíram há cerca de 1 hora, disse o golem de ferro. Não faço ideia de quando eles vão voltar. Ao ouvir a resposta do porteiro, Woods apertou a cartola preta um pouco irritado, pois sabia que Lucien já estaria em Rentato a essa altura. Como capital de Ulm, Rentato era uma cidade grande e muito movimentada, o que significava que sua magia não poderia realmente ajudá-lo a encontrar Lucien com informações limitadas. Se o Sr. Evans X estiver de volta, por favor, diga a ele que Common Arcana deseja publicar seu artigo na edição deste mês, e estamos ansiosos por sua resposta. Se ele não se importar, queremos convidá-lo a visitar nossa sede novamente. No vento frio, enquanto Woods falava, sua respiração produzia gás branco no ar. Então, ele voltou para o seu treinador e saiu. Rentato, no segundo andar do restaurante Oak. Na sala VIP, Lucien olhou pela janela à linda noite com incontáveis flocos de neve caindo do céu, e observou as pessoas passando na neve. Alguns deles estavam com pressa, alguns andavam lentamente lado a lado, alguns estavam tentando pegar alguns flocos de neve e outros se inclinavam para fazer algumas bolas de neve. Igna, um alto e magro arcanista de nível 4, feiticeiro elemental do quinto círculo, estava sentado em frente a ele. Ele tinha características faciais definidas e alguns cabelos brancos acima de ambos os lados de suas orelhas. Se Khan não tivesse contado a Lucien primeiro, Lucien pensaria que Igna tinha 50 e poucos anos. No entanto, na verdade, Igna tinha bem mais de 100 anos. Quando Igna tinha 70 anos, ele gastou todas as suas economias em algum rito mágico muito caro e expandiu sua vida. Parecia que agora ele estava indo muito bem, apesar do fato de já estar no estágio intermediário por 60 anos. Cheers, para o nosso jantar maravilhoso. Igna ergueu o copo, enquanto seus olhos castanhos claros olhavam primeiro para Lucien e depois para K. Depois de terminar sua bebida, K pediu licença e foi ao banheiro. Aparentemente, ele não se deu bem com álcool. Depois que K saiu, Igna olhou para Lucien e disse, Evans, eu li seu artigo antes do jantar,
E devo dizer que este artigo tem vantagens e desvantagens, e é definitivamente perspicaz. Infelizmente, a Element este mês não pode aceitar mais artigos, exceto os da conferência. Antes que Lucien abrisse a boca, Igna sacudiu suavemente o copo e acrescentou: no entanto, como K vai ser aluno do Sr. Larry em breve, e porque o Sr. Larry e eu somos bons amigos, tenho que fazer algo por você, jovem. Então, estou planejando sugerir ao Sr. Rava, editor-chefe da Element, que faça da edição deste mês uma edição especial, para que ainda possamos aceitar artigos de outros lugares. Eu não tenho certeza se ele vai me ouvir embora. Obviamente, não é fácil. Ao ouvir isso, Lucien encontrou sua esperança novamente, mas sentiu que Igna estava insinuando algo para ele. Como ele esperava, Igna olhou para fora da janela e suspirou. Ser jovem é, certamente bom, especialmente aos olhos de um velho. Agora eu tenho uma esperança muito pequena de me atualizar ainda mais com alguns documentos inovadores, mas alguns poderosos ritos antigos ainda podem me ajudar. No entanto, os materiais exigidos por esses ritos são muito caros. Então ele parou, mas começou a beber o vinho com um sorriso no rosto. Lucien entendeu que precisava pagar pelo que estava pedindo, então disse cuidadosamente: às vezes, conseguir alguns pontos arcanos não é muito difícil, e às vezes só precisamos de um pouco da sorte. Digamos, ganhei alguns pontos com meu último papel. Igna deu uma olhada para Lucien satisfatoriamente. Um jovem tão bom, e estou ficando para trás agora. Ainda estou lutando com os últimos 300 pontos arcanos para comprar a pedra da coroa. Eu me arrisco a perguntar, disse Lucien, tentando não se sentir desgostoso consigo mesmo, se você está disposto a aceitar meus pontos, Sr. Igna. Não quero ver um grande feiticeiro incomodado com dinheiro e assim não poder ir mais longe. Lucien sabia que publicar seu artigo no Element poderia lhe trazer uma chance muito melhor do que no Common Arcana. Então deseje sucesso para nós, dois. Igna elegantemente ergueu o copo novamente e sorriu. K ficou feliz em ver que Igna e Lucien tiveram uma ótima conversa quando ele voltou. Talvez fosse porque Igna estava realmente fazendo seu trabalho, ou talvez fosse porque Element já estava preparando uma edição especial. Quando Lucien e K estavam prestes a sair do hotel no dia seguinte, Lucien recebeu a carta de Element, informando que seu jornal havia sido escolhido. Obrigado, K. Sem sua ajuda, não há como eu publicar meu artigo. Lucien agradeceu sinceramente a K na plataforma. K coçou o cabelo um pouco tímido. Seu papel é valioso. Ele não pôde fazer seu comentário mais especificamente, pois nunca leu o artigo de ninguém antes de ser publicado. Sim. 300 pontos. Lucien pensou consigo mesmo, mas contanto que o papel pudesse ser lido por outros arcanistas o mais rápido possível, Lucien sabia que valia a pena. Você não vai voltar comigo? Perguntou Lucien, enquanto voltava para Douglas para continuar seus experimentos. K balançou a cabeça, e ele parecia um pouco triste. Eu já deixei a escola, na verdade, e antes de me tornar aluno do Sr. Larry, eu preciso voltar para Granlin para fazer algo primeiro. Minha cidade natal. Granlin era o mais remoto entre os 8 condados de Olm. Eu vejo. Aposto que nos veremos novamente em breve. Lucien assentiu. Você precisa de ajuda quando voltar. K balançou a cabeça. Nada grande. Tudo bem. Se você precisar de alguma ajuda, K, é só me enviar uma carta, disse Lucien. Vendo o trem chegando, Lucien acenou para ele. Antes de K entrar no trem, Lucien disse vagamente, quando você tiver tempo. Provavelmente vai querer medir alguns elementos de novo. K estava bastante confuso, mas ainda assentiu antes de sair. Na sede dos arcanos comuns. Que pena. Murmurou Oates com pesar. Element finalmente conseguiu seu papel. Agora, Lucien estava de pé na frente dele no escritório. Sabendo que o Sr. Woods havia visitado a escola pessoalmente, Lucien veio agradecer-lhe. Sinto muito, Sr. Woods. Se eu soubesse, definitivamente não iria para o Rentato. Ele não mencionou que também poderia ter economizado 300 pontos. Está tudo bem, e se eu fosse você, eu escolheria Element também. Para o seu artigo, Element só perde para Arcana, disse Woods generosamente. Embora Common Arcana sempre tenha progredido nos últimos 10 anos, ainda não estamos nem perto de Element neste campo específico. Lucien assentiu levemente. Na maioria dos casos,
Ele escolheria os arcanos comuns por causa do apreço do Sr. Woods por ele, mas desta vez foi diferente. Espero poder ter mais oportunidades com os arcanos comuns, disse Lucien. Bem-vindo. Woods respondeu educadamente. A propósito, Evans, quero publicar meu artigo sobre o peso atômico corrigido dos elementos dos arcanos comuns desta edição também, e é claro, vou citar seu artigo. Claro que não. Lucien sorriu. Meu prazer. Depois de voltar para a escola, Lucien escreveu cartas para Roque, Jerome e Lazare e disse a eles quais elementos poderiam ser medidos errados. Lucien estava fazendo isso não porque queria que seus amigos recebessem alguns créditos, mas também esperava que eles apoiassem melhor seu próprio jornal. Era por isso que Lucien precisava ter certeza de que seu artigo precisava ser publicado primeiro. Ponto. Na noite de sexta-feira, Lucien voltou ao seu lugar depois de vários experimentos mal-sucedidos tentando encontrar novos elementos de muitos minérios diferentes. Quando abriu a porta, Lucien viu uma carta no chão. Quem está escrevendo para mim? Lucien verificou cuidadosamente a carta e depois a abriu com curiosidade. Caro Sr. Lucien Evans, como um feiticeiro de nível júnior, sua contribuição para o campo do elemento é impressionante. Portanto, gostaríamos de convidá-lo para a Conferência Anual de Elemento e Alquimia no Rose Garden, localizado ao lado do Belo Lago dos Cisnes, às 9 da manhã de sábado, 27 de janeiro. Tiof Elements On Royal Magic Academy e a carta foi enviada 3 dias antes. Lucien ficou muito surpreso. Ele se perguntou se seu papel já havia chamado a atenção da vontade dos elementos. Facebook, Twitter, Google, mas tem. Capítulo 208. Um erro tradutor. Cris sublinhado Leon editor. Vermilion rentato. Estação hexagrama. 7 da manhã. Lucien, vestido formalmente, desceu do trem no vento frio. Depois de receber o convite, ele rapidamente verificou a credibilidade da carta com a escola e depois pegou o próximo trem para chegar em Rentato. Entrando na carruagem que contratou, as mãos de Lucien aqueceram um pouco. Depois de dizer ao cocheiro para onde estava indo, o coração de Lucien ainda batia muito rápido. Depois de um tempo, ao ouvir as rodas girando, ele se acalmou aos poucos, e o tom do convite começou a incomodá-lo um pouco. Na mente de Lucien, se as pessoas da vontade do elemento e da academia realmente apreciassem o grande valor de seu segundo trabalho, seu tratamento deveria ser melhor do que isso. No entanto, se eles não entenderam a importância da tabela periódica dos elementos, por que se dariam ao trabalho de enviar o convite? 1h30 depois, a carruagem parou em frente ao Rose Garden. Do seu lado esquerdo, o belo Lago dos Cisnes estava coberto por uma fina camada de gelo. Flocos de neve estavam caindo do céu. 2 jovens cavaleiros loiros estavam protegendo o portão, parecendo bastante sérios. Mas Lucien podia dizer que eles não eram cavaleiros de verdade, pois usavam a poção, e era por isso que eles estavam dispostos a servir à vontade dos elementos. No campo da fabricação de poções mágicas, as escolas de elementos, alquimia e necromancia eram as melhores. Bom dia, senhor. Podemos dar uma olhada no seu convite crachá arcana? Perguntou um cavaleiro educadamente. Lucien assentiu e mostrou a ele. Depois de usar um item mágico semelhante a um espelho e verificar cuidadosamente o distintivo e o convite, o cavaleiro se curvou levemente para Lucien. Bem-vindo, Sr. Lucien Evans. A reunião começará em breve e todos os convidados estão no salão principal. O outro cavaleiro se virou e abriu o portão. Vendo que tudo corria bem, Lucien ficou um pouco aliviado. Então, ele seguiu pacientemente o caminho do jardim e então abriu o grande portão da casa. No corredor, as pessoas conversavam em voz baixa, e não havia música nem briga. Os arcanistas trocavam seus estudos educadamente, e muitos se perdiam no mundo do conhecimento. Cerca de 210 arcanistas foram convidados hoje, e entre eles eram em sua maioria arcanistas de nível médio, mas também havia alguns de nível júnior bem-sucedidos. Todas as cadeiras e mesas rodeavam uma plataforma elevada. Acima da plataforma, havia um círculo mágico para amplificar a voz do orador, e havia uma tribuna na altura da cintura na frente da plataforma. Poucos notaram que um novo arcanista acabou de entrar no salão, mas quando mais e mais deles perceberam que nunca tinham visto Lucien antes, começaram a encará-lo. Lazare, neste momento, estava de pé no canto do salão, sentindo-se aliviado que a reunião muito preparada estava finalmente prestes a começar, e quando viu Lucien aparecer aqui, ficou mais do que surpreso.
Ele apressadamente atravessou a multidão e agarrou o braço de Lucien. O que você está fazendo aqui? Lazar perguntou-lhe em voz baixa. Afinal, este era o encontro anual da Escola de Elementos e Alquimia, e Lucien nem era membro deles. Quando Lucien estava se sentindo um pouco nervoso ao ver todos aqueles estranhos no corredor, a aparência de Lazar o confortou. Estou participando da reunião. Lucien rapidamente assinou o convite em sua mão na frente de Lazar. Você enviou isso para mim? Espere. Você tem um convite? Lazar rapidamente aceitou o convite de Lucien e o verificou. Ao franzir a testa, Lazar murmurou: o que você fez quando eu estava ausente? Isso é por causa de sua carta me pedindo para medir novamente alguns dos elementos. Eu fiz, e eles realmente não estavam corretos. Quando Lucien estava prestes a dizer alguma coisa, a voz de uma jovem veio do amplificador mágico. Com licença, o Sr. Lucien Evans chegou? Por favor, venha até o portão. O Sr. Larry está procurando por você. Todos os arcanistas pararam suas conversas e olharam ao redor com curiosidade, imaginando quem era esse Lucien Evans. Rebecca. O Sr. Evans está aqui. Ao ouvir o nome do amigo, Lazar respondeu com orgulho em voz alta. Então ele puxou o braço de Lucien e caminhou em direção ao portão. Muitos arcanistas abriram caminho para Lucien e, em sua mente, eles se perguntaram por que um jovem arcanista foi convidado para esta importante reunião. Havia 3 homens e uma mulher perto do portão. A senhora de olhos verdes estava usando um vestido longo vermelho, parecendo bastante bonita, mas também um pouco exausta por ter marcado o encontro. Um homem de 30 e poucos anos, rosto redondo, estava falando com ela. Senhor Larry, o Sr. Evans está aqui. Lazar curvou-se educadamente para o homem de rosto redondo. Quando Lucien estava prestes a dar um sorriso, Larry fez um olhar confuso e perguntou: quem é você? Sua voz não era alta, mas profunda, e sua pergunta foi ouvida por muitos arcanistas. Mais e mais arcanistas se viraram e olharam naquela direção. Larry acenou com as mãos um pouco. Sinto muito, senhor. Quero dizer. Estou procurando pelo meu aluno, Lucien Evans. Lucien Evans Lucien percebeu o que estava acontecendo aqui e sentiu que a coisa toda era engraçada. Senhor Larry, só temos um Sr. Evans, e ele está aqui. Depois de alguns segundos, Rebecca explicou nervosamente. O que você quer dizer? Larry olhou para Rebecca. Um dos 2 homens atrás de Larry disse a Rebecca com severidade: foi você quem se encarregou de preencher os convites, Rebecca. Pedi-lhe para convidar o aluno do Sr. Larry, Sr. Lucien Evans, que desenvolveu o artigo de valência atômica. Olha o que você fez. O homem deu uma rápida olhada nos distintivos no peito de Lucien e ficou ainda mais irritado. O próprio homem era um arcanista de nível 3, feiticeiro do 3º círculo, e seu rosto estava coberto de rugas. Parecia que seu nível arcano foi desenvolvido principalmente pelos anos. Então ele se curvou e se desculpou com o velho de cabelos meio brancos e nariz levemente adunco. Rebecca tinha lágrimas nos olhos, mas não conseguia descobrir o que estava errado. Senhor Leandro, temos 2 Sr. Lucien Evans em Douglas. O rosto de Lazar corou também de vergonha, mas ele ainda tentou falar por Rebecca, talvez seja por isso. No entanto, Leandro ainda estava chateado. Então por que você não especificou que foi o Sr. K quem foi convidado? Por que você não especificou o nível arcano da pessoa? Esse cara só tem nível 1 em arcana. Assim como você. Ele apontou para o peito de Lucien. Mas, Sr. Leandro, eu verifiquei. Há apenas um Sr. Lucien Evans em Douglas. Rebecca quase explodiu em lágrimas. Ou eu definitivamente teria sido mais específico. Sr. Leandro, Lucien interrompeu calmamente. K deixou a escola antes que o convite fosse enviado. O que Lucien quis dizer foi que a pessoa que cometeu o erro foi quem deu a informação a Rebecca, não ela. Mas ainda é erro dela não colocar o nível arcano no convite. Leandro então se virou para Lucien. E você, use seu cérebro. Como é possível que você seja convidado para esta reunião? Conversar com um arcanista cujo nível era inferior ao dele não exigia muita polidez. Não. É meu erro. Larry levantou as mãos um pouco. Pedi para K sair da escola, mas quando a reunião decidiu convidar K no último segundo, esqueci de contar ao Sr. Leandro sobre isso. Larry, por que você mesmo não convidou K, então? Perguntou o velho. Não consegui encontrá-lo.
Larry deu de ombros um pouco. Eu não esperava que K fosse deixar a escola tão rapidamente. Este velho de terno preto com olhos de aparência estranha era o professor de Larry, o diretor da vontade do elemento, o membro do conselho de revisão arcana, um arcanista de nível 7 e feiticeiro do 7º círculo, Gaston. Os arcanistas no salão finalmente entenderam o que estava acontecendo aqui, e alguns acharam graça. Desculpe pelo inconveniente, Sr. Gaston. Leandro curvou-se apressadamente para Gaston de maneira agradável. Não é realmente culpa dela. Gaston assentiu levemente. Pare de dar a ela um momento difícil. Leandro assentiu e então disse a Lucien, como tudo está claro, você pode sair agora. Calmo como estava Lucien, ao ouvir isso, ele ainda se sentia humilhado. Nesse momento, Gaston levantou a mão e parou Leandro. Evans, você está interessado nos arcanos da escola do elemento? Lucien assentiu apressadamente. Fique, então. Não seja tímido. Gaston sorriu. Esta é a nossa conferência anual. Embora você possa não ser capaz de entender muito, ainda pode ser muito útil para você. Talvez um dia você se torne um arcanista influente. Lucien ficou muito surpreso e assentiu novamente. Ponto. A sede dos arcanos comuns. Depois de enviar seu artigo sobre a remediação dos elementos, Woods agora estava sentado em seu sofá confortavelmente. Este artigo deve ser publicado na revista desta edição. Sentindo-se bastante relaxado, ele pegou o papel de Lucien novamente e começou a ler a última parte em relação às suposições de Lucien sobre elementos não descobertos. Woods nunca percebeu que as suposições de Lucien eram tão detalhadas que ele até apresentou alguns minérios possíveis com os quais alguns elementos não descobertos poderiam ser encontrados. Então seu coração falhou uma batida. As características deste minério descritas por Lucien eram realmente muito familiares para ele. Capítulo 209. Descoberta chocante. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion Sperry. Woods levantou levemente o queixo. Urso Negro recentemente encontrou alguns minérios especiais no sul. Eu me lembro. Eles têm características semelhantes. Ao apontar para os cabides, a cartola preta e a jaqueta comprida de Woods voaram diretamente em sua direção. Hoje, ele estava ainda mais apressado do que da última vez. Depois de pegar o elevador e depois o ônibus, Woods finalmente chegou na frente da estranha torre mágica com 2 chifres no topo. O Urso Negro, cujo nome na verdade era Odoncor, mas Woods muitas vezes o chamava secretamente de Urso Negro em sua mente, era um feiticeiro do 4º círculo especializado em transformação e invocação. Seu avô era um arquimago muito rico que gostava de viajar e colecionar todo tipo de coisas especiais, apesar de raramente ter interesse em realizar pesquisas sérias. Woods saltou apressadamente da carruagem e correu em direção ao portão da torre. Ei, amigo! Por que você está com pressa? O círculo mágico de Odoncor informou que Woods veio visitá-lo com pressa. Odoncor certamente parecia um urso preto, já que sua tradição familiar em estudar transformação se originou da observação de ursos, e seus parentes pareciam um pouco com ursos. Ofegante, Woods respondeu, Urso Negro. Não, não. Odoncor, me venda alguns flazes, o minério estranho que você encontrou no sul. Ponto. No Jardim de Rosas. Após a chegada de Gaston, mais feiticeiros de alto escalão chegaram gradualmente, incluindo Raventi, um feiticeiro do 9º círculo, membro do Conselho de Revisão Arcana e vice-presidente da Vontade dos Elementos, e Overy, também membro do Conselho de Revisão Arcana e diretor do Wolf Elements, além de outras 3 autoridades. É claro que havia muito mais de 5 pessoas qualificadas para revisar artigos na área de elemento, mas eram as mais especializadas. Além dos 6 arcanistas de nível superior no topo, o nível de líder da Vontade dos Elementos ainda tinha outros 32 feiticeiros de nível superior. No entanto, entre eles havia apenas 20 cujo nível arcano estava acima do nível 6. No nível lendário, apenas Raventi participou da conferência de hoje, já que esta reunião foi principalmente uma chance para os feiticeiros de nível médio trocarem suas ideias e pensamentos. No entanto, o grande poder que o povo que estava presente nesta conferência tinha ainda era suficiente para destruir um país inteiro. A escola do elemento era conhecida por seu poder destrutivo. Raventi não se parecia com nada além de um velho de aparência simples, e hoje ele estava vestindo uma túnica preta bordada com 65 símbolos, representando os elementos existentes atualmente. Após seu discurso de abertura curto e direto,
A conferência começou oficialmente. O primeiro que fez o discurso baseado em seu papel foi Timóteo, o famoso gênio dos arcanos da vontade dos elementos. Timóteo tinha cabelos pretos e olhos azuis. Usando óculos de aro dourado no nariz, ele parecia profundo e elegante. Em nítido contraste, o tema de seu artigo era bastante violento, cascata explosiva. Ao simplificar a fórmula alquímica fundamental dessa magia, Timóteo melhorou o poder do feitiço em 50%. Uau! Isso é realmente algo. Lazar estava muito impressionado e animado. Lucien, como um convidado que foi erroneamente convidado, só pôde ouvir atentamente o discurso ao lado da plataforma, enquanto aqueles arcanistas estavam sentados em suas cadeiras altas, ouvindo e consultando o jornal de Timóteo para estatísticas e explicações mais detalhadas. No entanto, ele ainda podia ver o grande valor do papel de Timóteo. Diante da cascata explosiva, se alguém ainda tentasse usar estratégias comuns para evitar o ataque, com base em sua experiência de luta anterior, o feitiço se transformaria em seu pesadelo. Lucien prestou atenção a esta parte alquímica, pois sabia que essa era sua falha em seu estudo. Se ele tivesse uma compreensão mais profunda neste campo no futuro, ele poderia começar a tentar usar nitroglicerina para criar mais feitiços. Depois de obter alguns flashes, Woods pegou emprestado o laboratório chique de Odonkor e começou a fazer seus experimentos imediatamente. Muito rapidamente, Woods extraiu a substância que queria de flashes e então colocou a substância em um círculo mágico de espectroscópio. O círculo mágico começou a funcionar lentamente. Woods prendeu a respiração. Quando ele viu as belas linhas espectrais oníricas que ele nunca havia testemunhado antes, a respiração de Woods ficou pesada e seu rosto corou. Novo elemento. Havia um novo elemento lá. Ao lado do círculo mágico estava o papel de Lucien. Como se o autor já soubesse o que Woods poderia encontrar aqui, o artigo escreveu: este elemento semelhante ao alumínio pode ser encontrado por análise espectral. Woods estava agora olhando para o papel e não podia acreditar em seus olhos. Isso não era uma especulação, mas uma profecia. E a profecia foi baseada no período de elementos apresentados por Lucien. A cabeça de Woods estava zumbindo. Então ele respirou fundo e começou a fazer mais círculos mágicos. Ele tentaria maneiras possíveis de purificar o novo elemento da substância extraída. O laboratório chique de Odonkor definitivamente funcionou muito bem e, antes do almoço, já vi uma pilha de cristais prateados bem na frente de Woods. Não havia tempo para o almoço. No segundo seguinte, Woods começou a medir esse novo elemento e testar seus personagens. Peso atômico: 69,8. Depois de adotar vários métodos, Woods teve certeza que o número que ele havia encontrado estava correto. De repente, ele se sentiu intimidado olhando para o papel sobre a mesa ao lado dele. Mas no fundo de sua mente, ele se lembrava claramente do papel. O jornal escreveu: o peso atômico desse elemento semelhante ao alumínio deve estar entre 68 e 70. Woods podia ouvir seu coração batendo tão forte e tão rápido que seus ouvidos batiam. Com os lábios bem fechados, Woods continuou seu experimento para medir outras características do novo elemento. Peso específico: 5,94. Woods murmurou a voz trêmula. No papel, escreveu: peso específico, entre 5,9 e 6,0. Não volátil. Pode dissolver-se lentamente em ácido e soda cáustica. A voz de Woods tremeu. O jornal escreveu: não volátil em temperatura normal. Ácido e soda cáustica podem dissolvê-lo. Todas as previsões feitas por Lucien Evans estavam certas. Woods sentiu-se emocionado. Ele estava chocado demais para dizer qualquer coisa. Sua boca estava parcialmente aberta e suas mãos tremendo. O que isso significava? O que isso significava? A essa altura, Woods não teve mais dúvidas ou hesitações. Ele sabia que este artigo seria um marco no campo dos elementos. Não, na história de todo o mundo mágico. Com as mãos trêmulas, Woods anotou completamente o registro de dados do experimento e salvou a amostra do novo elemento com segurança em um recipiente mágico. Trazendo-os, Woods subconscientemente pegou sua cartola preta e saiu correndo da torre mágica de Odonkor. Ei, amigo! Seu casaco! Odonkor chamou Woods por trás.
O vento frio deixou Woods um pouco sóbrio e ele percebeu que seu casaco estava no lugar de Odonkor, mas Woods ainda pulou direto na carruagem que o esperava e apressadamente disse ao cocheiro, para Douglas: seja rápido. O mais rápido possível. O cocheiro estava tirando uma soneca antes de Woods pular no veículo, e agora ele estava dirigindo a carruagem como um louco. Ponto. Em frente ao portão de ferro de Douglas. O que? Evans está fora, de novo? Uma frustração indescritível atingiu Woods. Sim, o Sr. Lucien Evans está fora, respondeu o Golem calma e pacificamente. Ele deveria estar em Rentato agora, mas não sei porquê. Que porra. Refinado como Woods, ele não pôde deixar de xingar. Rentato de novo? De pé no vento frio, Woods não saiu até que seu rosto ficou dormente. Quando ele se acalmou e voltou para seu escritório, ele passou uma hora e desenvolveu um relatório simples sobre a descoberta do novo elemento e a comparação entre as características do novo elemento e as previsões correspondentes feitas por Lucien em seu artigo. Então, ele chegou ao departamento administrativo do feiticeiro e entregou o relatório. Embora estivesse muito animado em compartilhar a grande descoberta com todos os feiticeiros, antes disso, precisava ter certeza de que havia garantia de que seu próprio trabalho também seria reconhecido. Ponto. Elemento. Ao Sr. Raventi, Sr. Gaston. A vida alquímica ainda seguia sua rotina diária, sem ter ideia da importância desse relato. Ponto. Um elemental de cor marrom recebendo o relatório no salão exclusivo do Sr. Gaston. De um arcanista de nível 4. O Sr. Gaston não está no escritório hoje. E seus alunos também estão no Rose Garden hoje junto com ele. A vida elemental falou consigo mesma: bem, vou enviar diretamente ao Sr. Gaston para deixá-lo decidir quem deve revisar este papel. E foi a mesma situação no escritório de Raventi. Capítulo 210. Quem é Lucien Evans X? Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion no Rose Garden, ao lado do Lago dos Cisnes. Já era a segunda metade da conferência, e todos os palestrantes receberam calorosos aplausos. Depois que eles fizeram seu discurso, houve rodadas de discussão e comentários de feiticeiros de alto escalão para inspirar ainda mais os oradores. Depois do almoço, o estudo de Larry sobre Valence trouxe a discussão mais acalorada até agora, e depois de Larry, havia mais arcanistas esperando sua vez de subir ao palco, mesmo que já fossem 4 da tarde. O robusto Ulisses subiu ao palco e ligou o círculo mágico que funcionava como projetor para a apresentação de cenas. Ele compartilhou seu estudo mais recente com os arcanistas presentes. Ele descobriu que quando ele tentou criar uma nova forma de feitiço do quinto círculo, a nuvem venenosa de Gaston, acima de uma certa temperatura, não importa o quanto a pressão fosse aumentada, o gás não conseguia ser transformado em líquido. Muitos arcanistas concordaram que essa descoberta era criativa e poderia ter um bom significado instrucional. Embora Lucien já conhecesse essa teoria antes de seu mundo original, era bom para ele saber que esse princípio também funcionava nesse mundo mágico, e Lucien também estava muito interessado em como aplicar essa descoberta à construção real de modelos mágicos. Neste momento, uma coruja marrom clara voou pela janela e pousou na mesa em frente a Gaston. Vendo que Gaston estava muito dedicado ao discurso de Ulisses, a coruja gentilmente bicou sua mão. Os guardiões do lado de fora não pararam Mateu, pois provavelmente era o carteiro mais famoso da vontade do elemento. Gaston se divertiu um pouco com isso, e então ele gentilmente deu um tapinha na pena de Mateu em suas costas. Então Gaston tirou vários papéis da perna de Mateu e os colocou de lado. Ele planejava lidar com os papéis depois da conferência. Seguindo Mateus, o periquito de Raventi também chegou. Depois de dar 2 voltas acima de seu mestre orgulhosamente, o periquito pousou, também carregando vários papéis. Então mais 3 pássaros diferentes trouxeram papéis para os outros 3 membros do Conselho de Revisão da Arcana presentes. No entanto, todos aqueles arcanistas não tinham pressa em revisar os papéis, não apenas porque ler outros papéis bem na frente de Ulisses certamente não era educado, mas também porque sabiam bem que a revisão de alguns papéis complicados poderia levar meses. À medida que a explicação de Ulisses sobre sua pesquisa se aprofundava, os outros arcanistas ficaram ainda mais atentos, exceto o Raventi, o arcanista de nível 9 feiticeiro do 9º círculo, que era o professor de Ulisses, pois Raventi já havia lido cuidadosamente o artigo de Ulisses antes desta reunião, depois que o artigo passou pela revisão do conselho.
Então Raventi casualmente pegou os vários papéis trazidos por seu pássaro de estimação e começou a ler os títulos dos jornais. Neste momento, um título marcado saltou para ele: as características de um novo elemento, descoberto com base na tabela periódica de elementos. Ele franziu a testa. Como alguém que uma vez tentou encontrar ele próprio a lei existente entre os elementos, Raventi sabia o que esse título significava. Isso significava que havia uma tabela periódica dos elementos que havia passado por verificação, e a tabela havia levado à descoberta de um novo elemento. Tirando o papel, Raventi começou a lê-lo com atenção. Depois de um tempo, o olhar em seu rosto mudou de repente. A voz de Ulisses sumiu de seus ouvidos. Raventi ficou chocado com este papel. Mesmo depois de terminar de ler a última página, os olhos de Raventi ainda estavam focados neste papel. Então, ele fez o seu melhor para se controlar enquanto se virava para pedir a Rebeca que fosse até ele. Nesse momento, Rebeca ouvia atentamente a fala de Ulisses, e também precisava prestar atenção no que acontecia em cada canto do salão. Depois de ser repreendida por Leandro, ela ficou ainda mais cautelosa agora, com medo de errar mais. Assim que viu os olhos cinzentos de Raventi, Rebeca sentiu que foi atingida por um raio, sem ter ideia do que havia feito de errado novamente. Então, ela caminhou nervosamente até Raventi. Encontre-me um artigo intitulado T Periodic Relation Between Nature of Elements and Prediction of New Elements, de Lucien Evans X, disse Raventi curta e diretamente. Este nome de novo. Rebeca deu uma espiada em Lucien ao lado de Lazar. Felizmente, o título deste artigo a deixou com um pouco de impressão, e foi simplesmente porque o título era muito longo. Senhor Raventi, você pode encontrar este artigo nas últimas páginas desta edição da Element bem na sua frente. Ao mesmo tempo, Rebeca sentiu-se aliviada por sua ajuda estar disponível imediatamente. Raventi rapidamente virou-se para o último artigo da Element, murmurando: nem sempre é verdade que todos os editores da Element são idiotas. Este comentário foi na verdade de Lord Storm. Por mais sarcástico que parecesse, isso era na verdade um elogio deste arcanista de temperamento estranho. Falando em temperamento estranho, Raventi não ficou muito atrás de Fernando. Rebeca estava esperando de lado, pois o vice-presidente não pediu para ela sair. Quando ela se sentiu bastante curiosa com o papel de Lucien Evans X, Rebeca viu o rosto de Raventi e de repente ficar ainda mais sério. Alguma coisa grande iria acontecer? Rebeca não fazia ideia. Se não levar em consideração os vários pesos atômicos sem dados experimentais precisos. Raventi murmurou novamente. Então ele rapidamente se virou e disse a Rebeca: eu preciso desses vários elementos purificados. Então Raventi listou alguns que ele não tinha agora em seu laboratório alquímico. Depois disso, Raventi ordenou a Ri, o periquito: pegue vários flases de Odoncor, o neto do urso cinzento. Não seja preguiçoso. Apresse-se, Ri. Ri já foi preguiçoso? Ri murmurou um pouco infeliz e então voou para longe. Embora não entendesse o que Raventi queria fazer, Rebeca ainda tinha que seguir o comando do vice-presidente. Depois de pedir a seus colegas que cuidassem da conferência, ela se dirigiu às pressas para o segundo andar acima do salão principal. Ninguém percebeu o que estava acontecendo ali, pois todos estavam ouvindo com muita atenção o discurso de Ulisses. Quando Ulisses terminou seu discurso e sua parte de perguntas e respostas com outros arcanistas, recebeu calorosos aplausos, pois a maioria dos arcanistas sentiu que aprendeu muito com a partilha de Ulisses. Ulisses curvou-se para eles e deixou a plataforma central. Quando Leandro estava prestes a convidar o próximo arcanista para subir no palco, ele viu com surpresa que o vice-presidente de repente se levantou e caminhou apressado em direção à plataforma. É claro que Leandro não poderia parar esse influente feiticeiro do nono círculo, e ele não podia fazer nada além de assistir Raventi pular rapidamente no palco, ligar o círculo mágico para apresentação, tirar seu laboratório alquímico reduzido de sua bolsa mágica e depois lançar para transformá-lo em um laboratório bem equipado de tamanho normal. Senhoras e senhores, por favor, perdoem-me por interromper a conferência. Raventi tentou parecer mais calmo, afinal, o verdadeiro resultado ainda precisava ser duplamente verificado por seu próprio experimento. Por favor, volte para o último artigo sobre esta edição de Element. Quando todos os arcanistas presentes abriram o diário e encontraram o papel, Igna ficou muito nervoso, e seu coração estava batendo rápido.
Ele estava com medo de que Raventi dissesse que seu artigo não estava qualificado para ser publicado nesta edição da Element, mas não conseguia entender por que Raventi faria isso bem no meio da conferência. Os arcanistas encontraram o artigo intitulado The Periodic Relation Between the Nature of Elements and Prediction of New Elements. Tanto Larry quanto Timothy franziram um pouco a testa, pois foram eles que revisaram este artigo antes de ser publicado. O que Raventi queria fazer? Ao mesmo tempo, Larry se virou e deu uma rápida olhada em Lucien, parecendo significativo. Lucien estava bastante confuso, sentindo-se inseguro quanto ao que estava acontecendo ali. No entanto, pensando bem, talvez Raventi tenha encontrado um novo elemento que se encaixasse em sua tabela periódica e, assim, Lucien de repente começou a se sentir muito esperançoso. Criativa e bem organizada como esta tabela periódica possa ser, Sr. Raventi, disse Locline primeiro, um arcanista de nível 8 feiticeiro do 8º círculo, que também era membro do Conselho de Revisão Arcana, sua última parte alegando que existem erros na medição do peso atômico dos vários elementos não faz sentido para mim. E os outros arcanistas basicamente concordaram. Vendo que todos os arcanistas tinham lido o papel grosseiramente, Raventi disse em voz alta, vamos pular a discussão sobre Temeric e os outros, vários elementos primeiro, e por favor dê uma olhada nisso. Como ele estava dizendo, Raventi pegou várias garrafas de elemento purificado e começou a medir o peso atômico delas com seu próprio laboratório de magia bem na frente dos arcanistas presentes. Embora os arcanistas estivessem todos muito confusos, ninguém queria deter uma autoridade. À medida que os dados de peso atômico de alguns elementos foram corrigidos um a um, Gaston, Overy, Locline e Lydia pareciam muito mais sérios e começaram a escrever algo com suas penas, enquanto outros feiticeiros agora pareciam chocados. Não era de surpreender que pudesse haver erros em alguns dados de peso atômico, mas o fato de os dados corrigidos poderem ser perfeitamente colocados na tabela periódica de elementos apresentada por este artigo era inacreditável. Larry e Timothy esfregaram suas testas ao mesmo tempo, sentindo-se arrependidos por não terem terminado de ler o jornal inteiro, e agora queriam o minério certo para ver se conseguiam encontrar um novo elemento dele seguindo o papel tão mal que seus corações batiam rápido. Ulisses olhou para a tabela periódica em transe. Ele decidiu desistir de trabalhar na tabela periódica dos elementos há 3 semanas e voltou-se para o tópico que acabou de apresentar. Após o experimento de 40 minutos de Raventi, a maioria dos arcanistas começou a ler o papel nas mãos cuidadosamente. No entanto, eles ainda estavam confusos. Ulisses comentou primeiro, Sr. Raventi, seus experimentos são algo, mas mesmo os pesos atômicos corrigidos poderiam caber na tabela, não é uma evidência decisiva mostrando que toda a tabela periódica está correta, pois não há evidências mostrando que os dados de alguns elementos, digamos, Temeric, sejam não está certo. Minha ideia é que os métodos de medição que estamos usando agora não são capazes de relatar os dados precisos, disse Raventi. Overy balançou a cabeça, isso é apenas uma suposição. Sem a evidência mais direta, a maioria dos arcanistas não seria persuadida. Leandro com certeza não gostou de Lucien, concordo, Sr. Raventi. Este é apenas um conto de fadas de um arcanista de nível 1. Quando Raventi estava prestes a revidar, Harry, o periquito, voltou com um recipiente mágico pendurado no pescoço. Raventi sorriu, senhoras e senhores, deixe o experimento nos dizer a verdade. Tirando os flases do recipiente, Raventi rapidamente purificou a substância necessária deles seguindo o método sugerido no artigo de Woods. Então Raventi disse a todos os arcanistas, isso é muito semelhante à substância mineral descrita no artigo de Lucien Evans X. Gaston, Locline, Garry, Ulisses e outros arcanistas tiveram a sensação de que algo ia acontecer, e prenderam a respiração, vendo Raventi colocar a substância pura no espectroscópio. Já estava escuro lá fora, e isso tornou o belo espectro na frente de todos os arcanistas ainda mais claro e encantador. Era um belo espectro que eles nunca tinham visto, e o espectro era como um cacho de fogo, queimando seus olhos e corações. Um novo elemento foi encontrado. Um novo elemento deste mundo. Raventi não disse nada, mas continuou seu experimento para extrair os cristais brancos. Quando Raventi começou a medir o peso atômico deste novo elemento, cada arcanista presente estava esperando por seus dados. Peso atômico, 69,8, disse Raventi seriamente.
Ele tinha confiança neste papel. Todos os arcanistas olharam para o papel, e o papel escreveu: o peso atômico desse elemento semelhante ao alumínio deve estar entre 68 e 70. Foi como um relâmpago para eles, e mais relâmpagos estavam chegando. O jornal previu tudo do experimento de Reventi. Como arcanistas qualificados para a conferência anual, eles sabiam o que isso significava. Seus rostos estavam queimando e seu sangue fervendo. Reventi literalmente gritou para os arcanistas: não vou desperdiçar minhas palavras enfatizando a importância deste artigo. Agora, quem é o Sr. Lucien Evans X? Onde ele está?